Olá, tudo bom? Você sabia ou se deu conta de que toda a sua parte física corresponde a 0,00014 zero após a vírgula 1% da realidade? Exatamente, isso daí é o que você corresponde dentro de uma realidade maior. Eu vou explicar. A gente aprende na escola desde cedo que tudo são átomos, né? Inclusive, caem no planeta o tempo todo bastante coisas de fora, né, do cosmos, meteoritos e tudo mais. Sem contar todos os objetos que foram trazidos, né, por expedições fora da Terra, e todos os estudos são feitos com sondas, robô e tudo mais, e se confirma que tudo é átomo, né. Então, a gente aprende na escola que o átomo ele tem uma parte física, que é o núcleo dele, que é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Porém, essa parte física do átomo, a parte material do átomo, corresponde a 0,00014 zeros após a vírgula 1. Ou seja, o átomo é 99,999, 14 noves depois da vírgula, né? 14 9 depois da vírgula, ele é não físico. Durante um tempo se disse que essa parte não física era vazio. Então se falava que o átomo era 99,99% vazio. E depois de um tempo se descobre que não é vazio. É informação, alguns falam que é vibração, frequência, né? Energia, mas também se sabe que num nível ainda mais profundo, mais inicial, o átomo, essa parte de 99,99% é informação. E a informação é que gera energia, frequência e vibração. E por que eu trago esse assunto? Porque muitas vezes a gente olha para situações, oportunidades e para coisas materiais e a gente entende de bate-pronto que nós não somos capazes, que a gente não teria condição. Então, vou pôr um exemplo assim de um imóvel, né? O preço do imóvel, o tamanho do imóvel, enfim, a gente pensa em toda essa parte física e, obviamente, também a gente pensa no movimento físico para se conseguir comprar esse imóvel. É tudo que a gente aprende desde criança, né? Então, é trabalhar, ter um bom emprego, um bom negócio, ganhar o dinheiro suficiente, transferir esse dinheiro, né, pro dono do imóvel e o imóvel vir. Então, é tudo uma movimentação física, né? Então, a gente tem um sistema de pensamento, eu vou chamar de paradigma, de que o trabalho, o esforço é o que gera o retorno e recompensa. É claro que o trabalho e o esforço tem que existir, isso é fato. Mas se fosse só trabalhar muito, ter muito esforço, dedicação, estudar também, com certeza a grande maioria da população mundial estaria numa situação bem melhor do que está, né? E não é o caso. Então, para mim é muito claro que não é só isso, apesar de não ser pouca coisa, mas não é trabalho e esforço o que realmente vai determinar o seu sucesso. Eu conheço muita gente bem-sucedida, que trabalhou, estudou, mas eu conheço muita gente que trabalhou muito e não é bem-sucedida, né? Passa muita dificuldade. Isso é muito comum. Então, quando a gente olha para as coisas e pensa nesse movimento físico sempre, a gente cria muitas dificuldades, sem contar que isso também choca com as nossas crenças limitantes de não merecimento e tudo mais. Mas aí já é um papo para um outro vídeo. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão em relação a gente olhar para as coisas não só da forma material e criar todo um mecanismo na nossa cabeça, na nossa mente, de um movimento material que vai fazer com que aquelas coisas, a gente conquiste aquelas coisas. É claro, de novo, tem que trabalhar. A questão não é essa. Mas você também tem que estar atento a outros fatores. Então, por exemplo, se eu sou feito de átomos, e eu sou feito de átomos, toda essa manifestação física aqui corresponde a 0,00014 zeros 1% de algo maior.
Porque se cada átomo é 99,99999% não matéria, e eu sou matéria, o Davi aqui é matéria, então tudo isso daqui é apenas 0,00001% de algo maior. Então esse campo informacional que faz parte deste personagem aqui é muito maior, né? Ao passo que, por exemplo, seguindo o exemplo do imóvel, eu olho para um imóvel, aí eu vou pensar no preço, no valor e etc. Eu estou criando todo esse mecanismo físico newtoniana de conseguir as coisas. Só que eu tenho que lembrar que esse imóvel ele é 0,00001% de algo maior. E todo esse restante 99,99% deste imóvel é informação. Então eu passo a ter uma outra visão em relação a isso, de que eu não preciso, eu não dependo de me alinhar fisicamente com isso. Me alinhar fisicamente é ter um trabalho, ter um business, um retorno financeiro para ir lá comprar. Eu não dependo exclusivamente disso. Eu preciso me alinhar em relação à parte informacional. A minha parte informacional, não matéria, com a parte informacional e não matéria desse imóvel. E o nome disso é ressonância, né? Existe até uma ferramenta chamada ressonância harmônica, que é bastante conhecida no mercado. Então, entrar em ressonância com o bem, com a situação, com a oportunidade, é o que vai realmente fazer com que as partes físicas se movimentem. Então, pra você ter uma ideia, se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bolinha de gude, o átomo seria do tamanho de um estádio de futebol. E aí eu te pergunto, qual seria a dificuldade do estádio de futebol movimentar essa bolinha, manipular essa bolinha, tirar essa bolinha do lugar, jogar para cima? Não seria dificuldade nenhuma, né? A diferença é muito grande. Então, o campo informacional meu é muito maior do que a parte física, ao mesmo passo que o campo informacional daquele bem, um apartamento ou um carro, é muito maior que essa parte física daquele bem, aquele objeto. Então, se essa parte minha informacional está em ressonância com a parte informacional do bem, para movimentar a parte física, que sou eu e o bem, é muito, mas muito mais fácil, entendeu? Eu continuo trabalhando, é óbvio, isso é assim. Mas as coisas começaram a dar certo para mim a partir do momento que eu tive essa visão, né? A partir do momento que eu entendi isso e eu começo a integrar isso na minha vida, no meu dia a dia, em tudo que eu faço. Quando eu compro alguma coisa simples, ou quando eu faço meus planejamentos, ou quando eu desejo alguma coisa maior, eu lembro disso e as coisas têm acontecido. Então, eu queria trazer para você essa reflexão, essa forma de pensar. Se aprofunde mais nisso. Quem quiser bater um papo sobre isso, está aí meus contatos aqui na descrição do vídeo. Eu ficaria muito feliz da gente poder se aprofundar mais, tá bom? Tenha um ótimo dia, até breve.